a 1000ª, 300ª, 57ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 27 de agosto de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Lotário Sevold para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos que fiquem em pé. Pecados da língua. Meus irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. Não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e perder, mas quem és tu que julgas o teu próximo? Cumprimento a todos os vereadores, funcionários da casa, a imprensa, a todas as pessoas da comunidade presentes aqui nessa noite, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também, aos representantes dos sindicatos dos municipários, sempre presente. Já gostaria de comunicar a todos que a vereadora Márcia comunicou à casa de que ontem não se faria presente nas comissões, né, para acompanhar o pai dela em uma cirurgia, mas como hoje ela não comunicou à casa de que não se faria presente na sessão, a cadeira dela fica vaga, então, na noite de hoje. Determino ao secretário, vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 1000ª, 300ª, 56ª sessão ordinária, realizada em 20 de agosto de 2019. Coloco a ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo o aviso número 100 de 2019 sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do PP 276 de 2019, do vereador Euclides Tizian, PP 269 de 2019, do vereador Diego Francisco. Do Partido Socialista Brasileiro, PSB, solicitando o plenário para o dia 29/8 de 2019, a partir das 18 horas, para reunião extraordinária. Só gostaria de colocar aqui também, junto com as correspondências, que a gente recebeu aqui na Câmara uma solicitação de devolução de um projeto de lei pelo Executivo, só que na data que a gente recebeu isso, esse projeto de lei já havia sido arquivado, porque ele foi declarado ilegal pela CCJ, porque não veio impacto financeiro. Então, a gente não tem como devolver esse projeto ao Executivo. Até já solicito à Secretaria que faça um ofício em resposta a isso, colocando isso para o Executivo. Depois até tem aqui o ofício, se tu quiser, Mário. Solicito ao secretário que dê continuidade à ordem do dia. Solicito que faça a leitura do pedido de providência, pedido de informação e pedido de indicação. Pedido de providências número 280 e 281 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Pedido de informação número 37 de 2019, autor vereador Valdeci de Vargas. Pedido de informação número 38 de 2019, autor vereador Lotário Sevold. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 23 de agosto de 2019. Indicação número 44 de 2019. Euclides Tizian, vereador com assento na Câmara de Vereadores de Estância Velha, RS, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. A presente indicação tem por intuito que o Poder Executivo institua, no município de Estância Velha, o programa Creche Domiciliar, cuja responsabilidade ficará a cargo das mães crecheiras,
com o objetivo de desenvolver atividades de cuidados e educação a crianças de 0 a 5 anos de idade. As crianças devem ser atendidas pelo programa na sua própria comunidade. Serão atendidas no máximo 5 crianças em cada unidade na qual o programa for desenvolvido. O local para a implantação do programa creche domiciliar deve obedecer aos seguintes critérios. Deve obrigatoriamente ser de fácil acesso à comunidade a qual se destina, preferencialmente em áreas de grande concentração industrial e ou comercial. Boas e permanentes condições de higiene, segurança, salubridade, aeração e iluminação. Para aderir ao programa, a candidata à mãe crecheira deverá possuir plena capacidade física, psíquica e mental, atestadas por profissionais habilitados, comprovar experiência mínima de 2 anos em atividades desenvolvidas no cuidado com crianças de 0 a 5 anos, comprovar não estar inserida no mercado formal ou informal de trabalho, possuir imóvel adequado à implantação do programa ou indicar um disponível na sua comunidade. A vaga no programa creche domiciliar será concedida à criança cujo responsável comprovar estar inserido no mercado formal ou informal de trabalho, de modo a criança não ter com quem permanecer durante o horário de trabalho dos pais, estando exposta à situação de vulnerabilidade social, além de comprovar renda mensal de até 3 salários mínimos nacionais. Para a consecução dos objetivos do programa, o Poder Executivo poderá atuar diretamente por seus órgãos competentes e pessoal qualificado, ou através da celebração de convênios com entidades representativas da sociedade civil, organizações não governamentais ou empresas privadas. Trata-se de uma matéria de grande alcance social, que irá beneficiar inúmeras famílias das camadas com menor poder aquisitivo de nosso município, haja vista a finalidade do programa. Sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estima e apreço. Euclides Chizian, vereador do PT. Todos os pedidos serão encaminhados ao Executivo. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 67 de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2020 e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 72 de 2019, de expediente número 91 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o PL 67 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não. Coloco o projeto 067 de 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 067 de 2019 por unanimidade em votação única. PL 68 de 2019, do Legislativo Municipal, autora mesa diretiva, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 2357, de 30 de agosto de 2018, que cria os cargos de assistente legislativo e assistente de comunicação social no quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Estância Velha. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 74 de 2019, de expediente número 95 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o PL 68 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 068 de 2019 por unanimidade em votação única.
Pode dar sequência à leitura, secretário. PL 69 de 2019 do Legislativo Municipal, autor vereador Diego Francisco, que institui política de transparência na cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, no município de Estância Velha. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 73 de 2019, de expediente número 94 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 69 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Algum vereador? Presidente, eu gostaria de pedir vistas do projeto. Concedido, Projeto de vereador. lei 69. Sim, concedido pelo prazo de uma semana. Dando sequência, então, agora a leitura dos projetos 062. PL 62 de 2019, do Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública e dá outras providências. Coloco o projeto em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 062 de 2019 por unanimidade em votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa 10 de 2019, do Legislativo Municipal, autora Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, ao PL 62 de 2019, do Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 75 de 2019, de expediente número 93 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda modificativa 10 de 2019 ao PL 62 de 2019 está apta a ser votada. Coloco a emenda modificativa em discussão. Algum vereador? Coloco a emenda 010 de 2019 em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a emenda modificativa 010 de 2019 ao projeto de lei 062 de 2019, aprovada por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. PL 71 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Concepro e dá outras providências. PL 72 de 2019, do Executivo Municipal, que revoga a Lei Municipal número 2432 de 2019 e dá outras providências. Baixo os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, para a Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Presidente, eu gostaria de pedir afastamento da sessão ao termo da ordem do dia. Tem um compromisso em Novo Hamburgo. Sim, concedido, vereador Valdeci. Muito obrigado. Também? Vereador Dudu também vai se ausentar? Concedido. Então, na sequência da ordem da palavra livre, vereador Euclides Tizian não vai fazer uso da palavra. Vereador Lotário Sevold. Cumprimentando a mesa, cumprimento demais vereadores, pessoas que nos visitam aqui essa noite. Quero usar um curto espaço de tempo meu só para que venha falar aqui a respeito do que li no jornal hoje, de que não teremos nenhum brigadiano novo na nossa cidade e ninguém da Polícia Civil. É muito triste a gente ler essas notícias, sabendo que
conforme o levantamento feito, a maior participação das prefeituras junto ao Estado em matéria de segurança pertence ao Vale dos Sinos. E foram onde menos fomos contemplados aqui. Eu acho uma injustiça. Estamos aqui para aprovar um projeto, semana que vem, de repente, de um repasse que essa casa fez de R$250 mil para a segurança, inclusive assinada por mim, porque eu era presidente interino, na época a nossa presidente estava acamada. Sinceramente, iria pensar duas vezes se fosse para assinar hoje de novo. Porque eu acho uma falta de respeito. Tá? Tudo bem, que viesse pelo menos um, então, que fizesse esse favor, que mandasse um para a civil e um brigadiano de repente, mas nenhum. Isso é muito lastimável para o nosso município, que hoje quase que abocanhamos todos os maus elementos onde a brigada tem que agir, que vem de outros municípios. Parece que é um refúgio nos municípios pequenos hoje, e o nosso policiamento cada vez menor. Estamos com um projeto para aprovar uma viatura para a brigada, de quase R$70 mil, parece. Não sei para quê, então. Infelizmente, está acordado, tenho certeza que o projeto vai passar, mas é lastimável estarmos assistindo esse tipo de acordo. Eu acho que nós, poderes, nós políticos, até eu pediria uma ajuda para o nosso representante do PSDB, de repente, no Estado, né? Que vamos nos mobilizar junto aos nossos deputados, vamos ver se não conseguimos reverter essa situação, porque é lastimável, fica, olha, sinceramente, gente, nós temos que tomar atitudes mais severas, eu acho, porque se ficarmos quietos aqui no nosso canto, daqui o ano que vem, 2 anos, 3 anos, não vai mandar ninguém. Nós estamos acovardados aqui, né? Não falando nada. Isso porque o nosso vice-governador sabe de onde é que é. Poxa, mas será que não tem um mínimo de consideração por esses municípios? Fica então essa alerta. Eu acho que temos que nós se unir de repente e fazer uma representação bem forte, executiva e legislativa, e ir de encontro ao governo do Estado para ver se revertemos essa situação. Muito obrigado. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para o vereador Lotário para poder fazer uso da palavra. Certeza. Senhor presidente, dispenso os cumprimentos, porque já os fiz antes. Só para complementar as colocações do vereador Lotário, até o projeto de lei que foi lido e baixou para as comissões agora do repasse ao Concepro, está vinculado a um repasse dessa casa, uma devolução de R$250 mil, que está sendo feita nessa semana, para que possa ser repassado ao Concepro. Teve uma comissão formada pelo presidente do Concepro, representante da Brigada, da Polícia Civil e da sociedade civil organizada também, que é de alguns empresários que procuraram a minha pessoa, né, como presidente dessa casa, solicitando esse repasse. Inclusive, nós temos ofício dessa solicitação. Isso foi em meados de maio, junho, e como o valor era consideravelmente, né, um valor considerável, a gente solicitou prazo para poder ter esse valor em caixa e fazer um repasse único para garantir que o executivo fizesse esse repasse também num valor único, né, ao Concepro. A solicitação foi para aquisição de uma viatura para o município, porque o nosso comandante aqui da brigada colocava que às vezes tinha efetivo e não tinha brigada para eles poderem fazer ronda, enfim. E veio uma resposta, inclusive,
do gabinete do comandante-geral da brigada aqui, dada a solicitação que tinha sido feita de aquisição de uma nova viatura, e o comando-geral da brigada disse que não tinha recurso e não tinha previsão da compra dessa viatura. Então, a brigada se reuniu com o promotor, aqui de Estância Velha, e o promotor se dispôs a repassar também um valor, né, para a brigada, e o valor da Câmara complementaria esse valor para aquisição de uma nova viatura. Né? A gente sabe que o município vem sendo assolado por inúmeros, né, fatos, e inclusive uma tragédia que teve aqui no centro da cidade esse ano, né, com homicídio, né, durante um assalto e tudo. Então, a gente tem se empenhado com o Poder Legislativo em tentar contribuir, né, para a melhoria da segurança do nosso município. E então a gente se comprometeu. Quando eles retornaram aqui ao Poder Legislativo para solicitar o repasse, nesse momento eu estava hospitalizada, então o vereador Lotário, né, tinha assumido a cadeira da presidência, e a gente vai estar fazendo, então, esse repasse foi autorizado para ser feito, e provavelmente semana que vem a gente vai estar fazendo, então, destinando ele ao Concepro. Então, esse projeto da semana que vem está vinculado ao repasse da Câmara de Vereadores. Outra questão desse valor que vai ser usado também é um incentivo permanência, né, aos militares e tanto ao Corpo de Bombeiros também, à Brigada, e me parece que alguns da Polícia Civil, para incentivo permanência. Porque o que acontece? Quando são destinados, né, os militares para vir para o município, eles têm opção, muitas vezes, de escolher qual cidade ir. E algumas cidades oferecem um incentivo permanência, que é um adicional, né, sobre o salário deles. Eles acabam optando por outras cidades que não o nosso município. Então, se a gente tiver essa opção de dar esse incentivo, também é uma forma de captar, muitas vezes, mais, né, policiais militares aqui para a nossa cidade. Mas o destino também é dado pelo comando, né, pelo comando geral, enfim, pelos órgãos de segurança pública. E é lamentável que, com certeza, a região metropolitana tem os maiores índices de violência, né, tanto que os municípios têm uma contrapartida maior, com ajuda financeira, inclusive, para a segurança pública, né, nesse caso. É lamentável que a gente tenha recebido tão pouco efetivo, dado as carências da nossa cidade hoje. Não, só para lhe ajudar. Pois não. Inclusive, esses brigadeiros novos que estão chegando, eles podem escolher o município que ele quer trabalhar. Sim, Ainda é isso. Por isso que a gente está fazendo esse repasse, vai ser justamente para isso. Então, aqueles que hoje estão aqui ou que venham a escolher o nosso município para poder receber. Só que o município teria que garantir isso de uma forma permanente. Esse ano a Câmara de Vereadores vai repassar, mas e o ano que vem? E os próximos anos, né? A gente tem que ter uma política nesse sentido, né? Eu acredito que, em conjunto com o governo do Estado, a gente sabe que a segurança é de função do governo do Estado, é de responsabilidade. Só solicito aqui para concluir um minutinho. Mas se o município não tomar frente, se o município não buscar essas articulações em termos de segurança, a gente vai estar sempre sendo deixado de lado, da forma como aconteceu agora, dessa vez, né? Então, seria isso por hoje. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Devolvo os trabalhos à mesa. Vereador Carlos Dietrich. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todos já citados, e as pessoas que nos assistem. Segurança pública. Tanto falado aqui, o município faz a sua parte, chamou alguns guardas, né? E o Estado nos deixa na mão. Mas o que eu gostaria de falar mesmo, já que vocês falaram tanto de segurança pública, eu vou falar um pouco do hospital. Ontem estive lá, na comemoração dos 80 anos.
E é uma das coisas que eu sempre comento aqui, que nós temos que ter algo da nossa história. Um museu, algo que faz com que a gente valorize o passado. Porque teve um dos netos da família Bender lá, e comentou lá, né, Saci, que falou com a mãe dele, foi ontem segunda, e ele conversou com ela domingo, e ela agora em fevereiro vai fazer 100 anos. E ele disse, graças a Deus que a minha mãe está lúcida e se lembra de tudo perfeitamente. Então ela tinha 19 anos, ia fazer 20 anos, e contou um pouco do passado do hospital, onde que, se não me engano, a tia dela falou com o marido para eles criarem um grupo e tomarem conta do hospital, e assim foi feito. Mas o hospital, em precárias condições já na época, e haviam apenas 8 quartos, onde que as mulheres se reuniram. Então, 8 mulheres, cada uma assumiu um quarto e imobiliou aquele quarto. E isso é uma coisa que mexeu comigo, porque isso é história. Como eu já venho dizendo, eu tenho 54 anos e a gente não sabe da nossa história. Quando eu ia na aula, se estudava a história lá da França, estudava a história dos Estados Unidos. E a nossa história? Fica onde? Vocês não acham importante a gente saber um pouco do nosso passado, dos nossos entes? A gente não sabe. Porque a história, ela se perde. Hoje, nós temos meios de gravar, filmar, mas no passado não tinha. Se nós não apurarmos um pouco as nossas histórias, elas se vão com o vento. E isso me deixa triste. E eu queria usar como exemplo, que a gente fala tanto do hospital, e o hospital nosso, ele é onde a gente nasce. E é onde que a gente morre. E as pessoas pouco pensam nisso. Ninguém pensa nisso. E para vocês usarem como exemplo, vamos usar um exemplo que a gente sempre diz, ajudar o hospital, ajudar o hospital. Há 80 anos atrás, era assim. As pessoas ajudavam. Faziam o seu melhor. E nós temos que continuar ajudando o próximo. Pois essa é a vida. Sempre tem alguém que precisa de ajuda, orientação. E isso é fundamental. Nós temos que nos ajudar. E ajudar o hospital, ajudar o município e ajudar o próximo. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Vereador Carlos Boni. Boa noite à presidência, boa noite aos colegas da mesa, aos colegas vereadores que ainda estão, aos colegas da casa, às pessoas que estão presentes aqui hoje, raras e poucas, como uma pedra preciosa, e as pessoas que nos assistem aí nas redes sociais. Então, nosso muito boa noite. Só queria fazer alguns comentários rápidos aqui em relação às obras. Nós temos aquela obra lá ao redor da Associação do Rincão Gaúcho lá, que é uma empreiteira, claro, deve estar fazendo, e aquela obra não termina de terminar, exatamente. Então se faz um pedaço, se deixa um pedaço, se faz outro pedaço, e não se conclui, não se começa,
aquilo ali já estão, pelo menos mais de 2, 3 meses em função daquela obra lá, sabe? É uma calçada. Outra coisa, semelhante à calçada que foi feita em frente ao posto de saúde do Campo Grande. É um concreto atirado, não é feito um pavés, ou seja, se nota assim um pouquinho de falta de zelo. E aí eu digo assim, por quê? Porque acredito que algumas pessoas aí que nos acompanham estão lembradas de um vídeo feito há 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás, daquele pavés em frente à subprefeitura no Rincão lá, que o pavés estava jogado ao lado lá, que ele poderia muito bem estar guardado dentro da subprefeitura, até para evitar que alguém possa, de repente, se interessar naquele produto lá e levar para sua casa. Está lá ainda. Passei lá essa semana, está lá o pavés ainda tirado na rua. Então, dali a pouco poderia estar se usando esse pavés, poderia ter sido feito todo o contorno do posto do Campo Grande, poderia estar sendo feito o contorno da associação. A gente questiona isso nada mais, porque as coisas têm um começo, a gente não sabe nunca quando estão no meio, e a gente fica na esperança de que tenha um fim. Então isso aí complica um pouco. Outra situação que foi solicitada aí pelos moradores, na rua Recife, ali no bairro Lago Azul a gente tem vários problemas, né, naquela questão da estrada ali. Assim como várias estradas, a gente tem andado por vários bairros do município aí, andado a pé para conhecer melhor a realidade, né, dos bairros. E ali no Lago Azul quase toda a estrada, tirando que o asfalto, onde tem asfalto está mais ou menos e onde não tem está muito ruim. Mas aquele ponto, em especial, na rua Recife, entre a Curitiba e a Cebaldo Júlio Dietrich, é uma lomba. E está cheia de buraco. Esse dia já caiu uma mulher lá, eu acho que eu já comentei aqui também. Já caiu uma mulher, errou o pé ali naquele buraco, foi pro chão com a criança, com tudo. Dali a pouco seria importante o pessoal passar, já foi solicitado, já foi pedido pela casa, né? Vai lá, joga um asfalto quente em cima, passa um pouco em cima lá, pelo menos resolve o problema na lomba. Mesma situação a gente tem na rua Dão Schuch, né? Que, por casualidade aí, entre a Frederico Loic e a Lindolfo Collor, é mais ou menos um espaço ali em frente à casa da avó do nosso querido amigo aí que nos deixou, o bombeiro Adriano, né? Ali também, tu não tem como subir na Dão Schuch. Os moradores fazem a volta pela rua paralela aí ao lado, e aqueles que precisam descer, então descem por ali. Os moradores que moram naquela rua, eles têm que dar toda a volta para descer por ali para conseguir entrar em casa, porque não conseguem subir. Tem pelo menos uns 5 buracos enormes na rua, e o paralelepípedo está ali. Está ali, te digo porque a gente já trabalhou com isso antes de estar vindo para essa casa aqui. Em 2016, é serviço ali para 2 calceteiros, no máximo meio-dia. Segundo moradores, faz pelo menos 5 anos que eles estão solicitando esse reparo. Poxa, meio-dia de serviço, 2 pessoas ali. Quantas vezes a gente fica nessa que não sabe para onde enfiar um, enfiar outro, e estão por ali matando tempo às vezes, né? Por as pessoas gestoras não colocarem o pessoal para trabalhar onde precisa ser trabalhado, e às vezes a pessoa fica ali aguardando a ordem, não sabe para que lado se atirar. Pois está aí, isso é uma solicitação da comunidade. A rua, de novo, Saci? Vou jogar fora esse teu celular, Saci. Putz, grilo. Até perdi o fio da meada, mas enfim. Na rua Dão Schuch, então, tá? Na rua Recife, se puderem dar uma atenção especial aí às obras, eu sei que existem muitas solicitações em todo o município, mas são subidas e isso dificulta bastante a trafegabilidade. Outra situação que eu queria só dar uma explanaçãozinha básica aqui é sobre a questão da obstetrícia, que a gente foi numa reunião em Porto Alegre, e até foi importante que a colega Márcia, que hoje não está aqui, até porque ela está numa situação com o pai dela, que não está muito bem, por isso não pôde estar aí hoje presente conosco, acionou a primeira coordenadoria em Porto Alegre, o colega Django. Solicito meu espaço de liderança, senhora presidenta. Concedido. Obrigado. O colega Django também esteve conosco lá, e graças a ter sido acionado também, o próprio pessoal da coordenadoria, que não sabiam da real situação, entraram em contato com o Poder Executivo e solicitaram que eles fossem lá numa reunião. Então eles foram de manhã e nós fomos de tarde para não dar atrito, né? Para não dar choque se tivesse todo mundo junto na mesma sala. Então eles foram de manhã, fizeram a sua explanação sobre o tema, né? Ponderaram também sobre todos os quesitos. Nós fomos à tarde, fizemos nossas ponderações. A dona Maria Luísa lá, a responsável,
ficou de entrar em contato com a secretária para ver exatamente qual é a situação. A situação que nós temos esse auxílio do governo até novembro. Até novembro, outubro, novembro, nós temos esse auxílio, né? Então, até lá está tudo tranquilo. Depois disso, a gente vai ter que ver de novo, né? A Global, que é a empresa que contrata os médicos, ela tem uma licitação ganha para 5 anos renováveis, né? Até 5 anos. Renováveis até 5 anos. Enfim. Então, a princípio, ali está tudo tranquilo. Agora, os obstetras do hospital, no atual momento, eles não sabem se eles já buscam um serviço para a partir de novembro ou se eles ficam esperando para ver o que vai acontecer, porque o Poder Executivo não se manifestou a esse favor e diz que é um prejuízo. Falemos sobre obstetrícia e, por favor, me corrija, senhora presidenta, a senhora que trabalha nessa área, se eu estiver equivocado. Quando a gente fala em parto, a gente não fala só no momento do parto. Não é a hora que a criança vai nascer somente. É feito todo um acompanhamento, todo um pré-natal aqui no município. Se tiver um sangramento, que muitas vezes ocorre no 2º mês, no 3º mês, a pessoa não vai ir para Canoa, não vai ir para Sapucaia, não vai ir para Esteio. Ela vai ir aonde? Aqui, em Estância Velha. Se vier uma situação de um parto emergencial, uma situação de risco, essa pessoa vai vir para cá. Quando nós temos um obstetra aqui que faz toda uma análise e vê que isso tem que ser encaminhado para um hospital de médio porte ou que tem esteja mais organizado, né, mais bem equipado para receber, ele passa nas mãos aqui de um obstetra, uma pessoa que tem conhecimento de causa e faz o encaminhamento. Quando ele chega no outro hospital, ele vem encaminhado por um médico obstetra, a pessoa que está lá para receber sabe que foi uma pessoa técnica que fez uma pré-avaliação. E por isso foi encaminhado. Nós não temos obstetra, quem é que vai fazer essa pré-avaliação? Um médico clínico geral. Vereador, me permite uma parte? Por favor. Sem contar que, em algumas situações, digamos assim, a gestante é a 3ª cesariana. Isso, se ela tiver uma próxima gravidez, expõe ela a um risco. Nós tínhamos um protocolo no município onde já era encaminhado para a cesariana com laqueadura. Ou seja, uma única intervenção cirúrgica aqui no próprio município. Isso tudo são grandes perdas que a gente está tendo, que gera uma imensa insegurança nas gestantes, né, na família, nos familiares e tudo, porque, mas e agora? Como é que vai ser? Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Né? E antes nós tínhamos uma segurança de dar esse encaminhamento e certeza de que ele seria realizado. Obrigado, colega. Outra situação, existe um trabalho pós-parto. Aí voltamos a dizer, nós temos todo o pré-natal, que é feito no município, que é feito nos postos de saúde, que a gestante vai conhecer o hospital para se sentir acolhida, nesse momento, que é um momento de dúvida, de medo, de preocupação e ao mesmo tempo de alegria. E depois tem todo o pós-parto. Qualquer complicação, qualquer situação que possa ocasionar depois do pós-parto, vai ser feito aonde? No município de Estância Velha. Por clínicos gerais. Que dali a pouco tem que estar esperando uma ambulância, alguma coisa para encaminhar para um lado, eles não têm noção. E muitas vezes, para não ser imputado, de repente, numa responsabilidade que não é a deles, eles vão acabar lavando as mãos. Não por maldade, simplesmente porque eles não têm o conhecimento específico naquela área. Obstetrícia é primordial dentro do município. Sabe? Uma coisa que nós estivéssemos falando, por exemplo, vou só dar um exemplo genérico, tá, pessoal? De nós termos um traumatologista especializado em mão. Tudo bem, nós podemos abrir mão disso, porque tampouco temos tantos casos. Mas nós temos uma média de 650 partos ano em Estância Velha. Sem contar que nós somos referência para vários municípios que depois vão ficar também sem ter para onde enviar suas mães. Então isso é muito sério, eu espero sinceramente que o Poder Executivo, dentro das pessoas que cabem, analise melhor essa situação e, em conversa com a Coordenadoria do Estado e a Secretária de Saúde do Estado, estejam reavaliando isso e trazendo para cá. Outra coisa, o bloco cirúrgico já está terminado, a parte elétrica lá, já pode voltar a atuar, mas não vai voltar a atuar ainda, por quê? Porque eles agora vão fazer a parte elétrica do outro lado, ali onde é que tem quartos, né? E então, nesse meio tempo, ainda não vai estar atuando. Qual é o prazo? De 10 a 15 dias no máximo. Depois pode voltar a nós fazer os partos aqui até cumprir o contrato e depois vamos ver o desenrolar disso aí. Mas a gente pode voltar a trabalhar aqui em Estância Velha com as nossas gestantes em Estância Velha. Lembre-se, obstetrícia
é básico. É básico. E nós, só para concluir, senhora presidente, e nós precisamos lutar por isso. E muito bem dito também aqui o que os colegas falaram, saudar meu pai que chegou aí, obrigado pai. O que o colega Saci comentou sobre a segurança, a colega Veire aí, a gente sabe muito bem que sempre foi um dos focos, dos meus focos principais, a questão da segurança, muita gente já passou por isso, então quero deixar aí muito bem colocado aí pelos colegas, tá? Obrigado a todos, uma boa noite, uma ótima semana. Vereador Diego Francisco. Boa noite, senhora presidente, a colega da mesa Lotário, Saci, secretário, a colegas vereadores, funcionários da Casa, do Poder Executivo, presidente dos sindicatos municipais, né, a quem nos assiste em casa, boa noite a todos. Começo hoje aqui a minha fala, então, referente a um assunto ainda da semana passada. Eu abordei, mas infelizmente deu um problema no áudio na hora da transmissão, então algumas pessoas não conseguiram ouvir. Mas enfim, semana passada eu falei que já estava mais que na hora do Poder Executivo começar a pensar em um espaço próprio para a Guarda Municipal, pois hoje a Guarda Municipal tem uma sede que fica dentro de uma empresa privada, né? Enfim, se isso aconteceu, foi acontecendo devido às ocasiões ali, mas já passou do momento de se pensar numa outra opção, né, de ter um espaço próprio fora de uma empresa privada. Lembro que na semana saiu no jornal ainda, Diego, entendo. Diego, Vai, por favor. me dá um segundinho. Até a gente fala tanto em permuta, daqui a pouco o município poderia permutar aquele canto ali com a empresa, né? E ficar a guarda lá, porque o ponto é muito importante. Vamos analisar isso. Então, e realmente, obrigado, vereador. Na semana, então, logo em seguida saiu no jornal, né, que dizia ainda que a avaliação era boa, né, a reclamação era válida, porém quem levou a guarda para lá tinha sido o meu partido. Eu discordo, né, aliás, foi mesmo, né, o prefeito do meu partido, porém naquele momento quem estava lá era a prefeitura e não uma empresa privada. A empresa comprou lá em 2017, 2018 e só aí que a guarda municipal foi ficar dentro de um espaço privado e não mais público. Então, enfim, mas aceito a crítica, é bom a gente sempre estar discutindo mesmo. O importante é que eu passei a minha mensagem de forma clara e objetiva, e que o município deve de começar sim a se preocupar com espaço próprio para a Guarda Municipal. Dito isto, parabenizo aqui o Hospital Municipal Getúlio Vargas pelos seus 80 anos, já não é mais uma criança, né, já é um senhorzinho que precisa de atenção e os cuidados necessários. Então a gente está na hora de começar a pensar junto, né, as decisões não só mais do executivo, e sim toda a sociedade, porque sempre quem paga a conta é a gestão futura. Isso não pode mais, a gente não pode mais errar, a gente não tem mais tempo para isso no nosso município. Parabenizando o hospital, a todos os funcionários que por lá passaram e ainda trabalham no hospital. Parabenizo também os bombeiros aqui, os mistos aqui de Estância Velha, a corporação mista, né, os comunitários e também os bombeiros militares de Estância Velha e Ivoti, e assim como a Defesa Civil, que ontem foram bravos guerreiros lá na luta contra o incêndio, né, acho que chamou a atenção de bastante gente, um incêndio aqui do lado do cemitério, que a princípio é um incêndio criminoso, mas eu fiz alguns vídeos ali, foi bacana, né, um imenso, aliás, um fogo estava em grandes proporções e 2 pessoas lá no meio, né, então brigando ali, gladiando contra o fogo. E no final, apesar de ter queimado uma área bem grande, conseguiram conter, evitando que se espalhasse por mais áreas. Então fica aqui o meu agradecimento, né, a Defesa Civil, aos bombeiros de Estância Velha, e graças a vocês nada de mais grave aconteceu. Eu finalizo aqui falando então sobre a fala do vereador Saci. Foi muito bem colocado aqui quando ele falou da questão de PMs, de novos brigadianos aqui para Estância Velha. E Saci, se for criada uma frente, uma comissão para cobrar alguma providência junto ao governo do estado, eu estarei lá na linha de frente, me coloco à disposição. Mas agora, eu quero deixar claro aqui que a gente começa a colher os frutos de uma guerra de vaidade, uma briga de beleza. Pois logo depois do assalto que aconteceu aqui na Ótica, que nos marcou, que vai marcar a cidade para o resto da vida, que a gente perdeu aqui um pai e um filho trabalhando,
Eu entrei em contato com o governo do estado, através de um deputado federal, eu utilizei a agenda dele para conseguir uma agenda com o secretário da Segurança, vice-governador do RS. A agenda foi marcada, depois ela foi cancelada, que ele tinha uma agenda então com o presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, no Paraná, e foi remarcada a agenda para nós, Estância Velha. Eu estive representando a Câmara, junto comigo também convidei o CDL, convidei o Concepro e convidei o Poder Executivo. E no dia da audiência, estava lá eu representando a Câmara, o Fábio, presidente do CDL, estava também o vice-presidente do Concepro, o Zé, representando a entidade. E para nossa surpresa não foi ninguém do Poder Executivo. Não foi ninguém. Não foi e não mandaram. E desde aquela vez ficou marcado que a conversa dentro do Poder Executivo era: nós não podemos mandar ninguém porque o Dieguinho vai aparecer bem, porque ele vai ser fortalecido. Então agora, de não vir nenhum PM, a gente começa a colher os frutos. Solicito meu espaço, presidente. Concedido. Isso aqui me causa indignação, desculpa eu alterar minha voz, mas realmente não tem como a gente colocar interesses políticos acima de um interesse de 50 mil pessoas. E é o que acontece desde 2017 nessa administração municipal. Agora vocês estão vendo o que está acontecendo. Ninguém foi representando o Poder Executivo. A cidade que estava antes de nós na audiência, então, o vice-governador, que no momento era o governador exercício, era a cidade de TAP, se eu não me engano. Se duvidar, levaram até a PAI, as escolas do município. Foi uma comissão bem bacana, bonita. Estância Velha foi só 3 pessoas, porque o Poder Executivo ninguém ficou autorizado aí, porque fui eu que consegui a agenda. Agora aquele discurso que colocam lá, vamos deixar partidos de lado, vamos colocar o município em primeiro lugar, é só discurso. E agora a gente começa a colher o que foi plantado lá atrás. E há pouco estive em contato com alguém da Brigada Militar e disse: realmente, Diego, faltou mobilização da Prefeitura Municipal, que quando tinham a oportunidade, tiveram a oportunidade, não aproveitaram, não souberam aproveitar. Então fica aqui minha indignação, vereador, porque realmente não tem como a gente se contentar com essas coisas, quando colocam partido, interesse partidário, acima do interesse da cidade, de 50 mil pessoas. Quem paga a conta é todos nós. Quem paga a conta é quem foi atingido num assalto aqui, que marcou, que mudou aquela família para o resto da vida. E amanhã pode acontecer com qualquer um de nós. Peço desculpa de novo por me alterar, mas é uma coisa que realmente me causa revolta. Agradeço a presença de todos. Boa noite. Não havendo mais nada a tratar, então, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 3 de setembro, às 19 horas. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma boa noite.